E é uma articulação necessária justamente por conta dessa pauta, né, Isabel? Pauta fundamental para o governo, é uma pauta que passa pela economia, é metade do mandato do presidente Lula e que tem que apresentar bons resultados. Essa é a cobrança feita no momento. A questão é que a gente volta para um outro ponto que a gente abordou aqui no início do Novo Dia, que é a ausência da aprovação, da votação do orçamento de 2025. O quanto que isso trava toda essa agenda em Brasília. Um outro articulador importante é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem mesmo a gente comentava sobre isso, né? O Haddad tem uma ótima relação com os dois presidentes novos na Câmara e no Senado Federal. Então, isso coloca ele com ainda mais peso em relação a essa articulação. E o Haddad tem uma agenda econômica ali que ele tem apresentado aos parlamentares. Essas imagens são de ontem, do encontro que ele teve na residência oficial do Senado com líderes, tanto da base quanto da oposição, e o novo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que sempre foi um parlamentar ali que atuava fortemente nos bastidores, já foi presidente da casa. Então, o governo tem ali uma ideia realmente de como lidar também com o novo comando do Senado. Agora, o governo, de fato, Carol, e você é assertiva nisso, ele vai esbarrar em dificuldades iniciais nessa agenda proposta pelo ministro Fernando Haddad, porque a gente começa o ano sem ter orçamento. Então, isso dá uma travada na agenda de fato, né? O ministro Fernando Haddad tem 25 ideias principais. No Senado, filtrou 11 ideias ali que foram consideradas as prioritárias dentro das prioridades já apresentadas, mas de fato tem um clima ali no Congresso Nacional de que a coisa não vai andar até que, de fato, você consiga enfrentar essas discussões orçamentárias, que era aquilo que a gente estava comentando mais cedo para recapitular para quem está chegando agora, Carol. Dificuldades que passam por pé de meia, como é que você vai contemplar o pé de meia no orçamento para esse ano, do Vale Gás, dificuldades das emendas parlamentares. Só no dia 27 a gente vai ter uma audiência dos novos presidentes ali no Congresso com o ministro Flávio Dino. Então tem muita ponta solta ainda e isso vai dificultando. Aquela máxima, né, Carol? Parece que a gente não consegue fugir muito disso. O ano começa depois do Carnaval. Ela continua valendo. E esse ano é complicado, porque a gente está funcionando com o orçamento a nível provisório, que pode ter um certo benefício para o governo, né? A gente tem uma expectativa ali de um primeiro relatório de despesas que possa ser bastante favorável, porque, querendo ou não, as despesas estão muito contidas por esse modo de emergência que o governo vai funcionando nesse início de ano. Mas, por outro lado, lá na frente vai vir essa conta, né? E ao mesmo tempo, uma percepção de que, poxa, o carnaval esse ano é só em março, né? Então, só depois de março é que as coisas vão andar de fato. O clima no Congresso Nacional está justamente nessa temperatura, Carol. Não temos comissões instaladas ainda. No Senado tinha uma tentativa, na Câmara é só depois do Carnaval mesmo, ainda tem disputa entre alguns partidos. Então, isso vai afetando ali um pouco do ritmo, né? E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gostaria de ver essa agenda dele sendo tocada. Ele fala em ter ali, obedecer um pouco o ritmo do legislativo ali, dá para a gente traduzir isso a partir de falas dele. Mas ainda assim, são mensagens positivas que a gente passa quando você consegue ir alavancando essa agenda. E outro ponto, Carol, que me chamou a atenção dessas conversas que eu tive ontem também, após a reunião do Davi Alcolumbre, dos líderes com os membros do governo, Fernando Haddad, Alexandre Padilha, é sobre uma pauta interessante e difícil de ser enfrentada, mas que até a oposição avalia ser possível fazer uma convergência, Carol. A pauta dos super salários. Uma pauta dificílima de ser enfrentada, porque você mexe com um lobby muito forte ali de magistrados, por exemplo, que tem muita influência no Congresso Nacional. Ninguém quer abrir mão desses altos salários, cheios de penduricalhos, que vão a níveis estratosféricos, completamente diferentes ali de qualquer patamar que o brasileiro, a média do brasileiro consegue atingir. Sim. É uma disparidade gigantesca, um abismo, acho que essa é a melhor palavra para a gente usar. E é uma pauta que precisa ser enfrentada. E esse foi um dos principais assuntos também da reunião de ontem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Carol, a própria oposição vê espaço para uma convergência, mas depende
da articulação do governo e do empenho para conseguir enfrentar esses privilégios. E até trazendo o Supremo Tribunal Federal para essa briga contra os supersalários, né, Isabel? Algumas movimentações que a gente está acompanhando recentemente. E é claro, né, Isabel, você destaca para ti esse calendário mais curto por conta do carnaval. E aí, quanto mais curto esse calendário, 2026 fica ainda mais próximo. E em 2026 tem eleições presidenciais.